sou a Josi Nogueira, esse é o canal Fruto do Espírito, e depois de algum tempo, eu sei que eu ando um pouco sumida daqui, mas eu estou trazendo hoje para vocês mais um vídeo, e eu queria trazer uma reflexão para esse fim de 2025, início de 2026, para que a gente possa começar se apoiando na palavra e refletindo sobre aquilo que a gente quer, fazer melhor para o ano que vem. Então, o tema da mensagem de hoje, eu queria citar para vocês a passagem de João 8,36, que diz: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E por que eu trouxe essa palavra? Geralmente, final de ano, início de ano novo, a gente costuma, fazer ali a nossa lista daquilo que a gente quer conquistar, daquilo que a gente quer melhorar. E muitas vezes, mesmo nós cristãos, deixamos o Senhor de lado, Muitas vezes nós fazemos mais um levantamento das coisas materiais, profissionais, dos projetos que nós queremos alcançar, e poucas vezes, não digo todos, mas eu acredito que a maioria de nós, poucas vezes olha para essa lista de ano novo, para o lado espiritual, para aquilo que eu preciso fazer de dentro para fora. Eu queria te convidar hoje a olhar por esse lado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a gente pode pensar, mas do que eu preciso me libertar? Do que eu preciso ser livre? E a gente só precisa ser livre daquilo que de fato tem nos aprisionado. Você consegue entender? Tem coisas que simplesmente eu falo, não quero fazer, e eu paro. Agora, quando aquilo me aprisiona, e geralmente eu sei que me faz mal e eu não consigo deixar, isso na verdade requer ali libertação. Então eu preciso ser livre. É mais do que simplesmente falar, eu não gosto disso, eu entendi que isso não é legal, eu vou parar. Então o que tem me aprisionado e que se faz necessário ali essa varredura, esse olhar para dentro de mim, para que eu possa me libertar e deixar para lá aquilo que eu não quero carregar para o ano de 2026, aquilo que eu sei que não tem feito bem a mim, não tem feito bem aos meus relacionamentos, não tem feito bem à minha família, aquilo que às vezes tem impedido que eu viva tudo aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que às vezes tem me impedido de crescer e de me desenvolver espiritualmente, ou às vezes no chamado, no ministério que às vezes o Senhor tem para mim e para você. Então, o que eu preciso me libertar? Em João 8 mesmo, o Senhor começa a falar, eu vou ler a partir do 32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, os judeus ali, eles estavam olhando muito para uma forma prática. O que é ser escravo? Ser escravo é ser posse, propriedade de alguém. A gente nunca foi escravo. E aí o Senhor está dizendo, é mais profundo que isso, meu filho. Você pode não ser escravo como pessoa de uma outra pessoa, mas todo aquele que vive na prática do pecado, e é diferente de nós sermos pecadores. Então ele diz, aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E é um senhor, que te domina e muitas vezes você nem percebe, porque o escravo que era escravo naquela época, de uma outra pessoa, ele conseguia ver quem era o senhor, as ordens que ele recebia, ele sabia que ele estava sendo comandado. Mas quando nós somos aprisionados pelo pecado, a gente às vezes não sabe e nem tem consciência de que está sendo escravizado. Acha, inclusive, que fazer tudo aquilo que tem vontade, é liberdade. Quando, na verdade, o Senhor Jesus disse que para a liberdade Ele nos libertou. Então, o que eu quero entrar aqui é para a gente, como eu disse, olhar para aquilo que a gente quer levar para o ano de 2026, deixar para trás aquilo que a gente já entendeu que é errado. E aí, nesse caso, eu estou falando para pessoas que sabem que precisam se libertar de algo e que às vezes já até sabe, do que é que de fato precisa ser liberto. Então, isso pode ser de um vício,
né? E esse vício, quando eu digo, geralmente a pessoa pensa nas drogas, listas ou ilícitas, né? E claro, as drogas, elas escravizam, elas destroem a saúde, às vezes destroem a família, né? Destrói a vida. Tem vícios que vão além disso. Então, por exemplo, é o vício da pornografia, né? Que muitas vezes ele entra de forma sutil e está até dentro das igrejas, porque é algo que você consegue esconder, você não esconde de Deus, né? Mas esconde às vezes da comunidade ao redor. E aquilo que você consegue manter em oculto por mais tempo, às vezes é até mais difícil de se libertar, porque a gente acaba convivendo com aquilo e tolerando, mas no fundo já sabe aquilo que tem feito mal. Então pode ser o vício do consumismo, que tem às vezes sugado todas as suas finanças, tem gerado brigas dentro do lar, tem impedido você de crescer nas coisas que realmente importam. Pode ser o vício das redes sociais, o vício da internet, o vício do celular, né? O vício ali de você não usar a internet com sabedoria para o seu crescimento, mas para comparação, para coisas fúteis, para coisas que às vezes têm feito mal à sua mente, para mensagens e coisas ruins, né? Então, o vício, todo o excesso, né? O vício do impulso, né, por comida, que às vezes você precisa tratar ali uma ansiedade, precisa fazer um outro tratamento para ir nessa origem, precisa tratar as outras causas, né? Mas os vícios são vários, né? Tudo aquilo que tem te escravizado, que tem te levado às vezes a fazer coisas que você não quer e que às vezes a gente não olha para esse vício como um problema. Então a gente vai fazer a lista ali do ano novo. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero trocar de carro, eu quero pagar as dívidas. Mas às vezes tem ali um problema de comprar por impulso, um problema de falta de gestão financeira que tem muitas vezes a ver com um vício, com algo que você precisa ser liberto, né? Às vezes aquela necessidade de provar para as pessoas que está bem de vida, que tem condições. Muitas pessoas compram por impulso, compram, né? Mas compram também muitas vezes para mostrar para o outro, né, que tem uma marca. E tudo bem se você quer comprar porque você gosta da marca, mas a motivação do seu coração também importa. Então a gente precisa olhar sobre isso, porque aí eu faço um projeto ali para viajar, eu quero ter uma conquista financeira, mas na verdade eu estou precisando me libertar de algo. E às vezes esse algo tem a ver com um vício, né, que está ali sugando as minhas finanças e não me deixa crescer. Ou eu quero melhorar de vida, eu quero prosperar, eu quero conseguir um emprego melhor, mas ao invés de eu estudar, tenho gastado muito tempo no celular, muito tempo na internet. É um vício que às vezes eu não conquistei na virada do ano. Eu olhei ali, poxa, tantas coisas que eu tinha feito de lista daquilo que eu queria conseguir e eu não conquistei. E às vezes eu acho que eu não conquistei. Por quê? Porque faltou motivação, dedicação e na verdade faltou eu tratar um vício, a origem, a causa de um problema. Então eu te convido a fazer essa análise à luz da Bíblia. O que eu preciso deixar? O que eu preciso me libertar para que então eu consiga alcançar lugares maiores, para que então eu consiga melhorar a minha vida espiritual? Porque às vezes, por exemplo, o tempo que eu tenho dedicado às redes sociais tem me roubado tempo de oração. Então esse vício que às vezes eu nem percebi que era vício, eu só vou perceber quando eu quiser de fato ficar sem aquilo, tem me roubado tempo no secreto. E aí às vezes eu acho que está faltando alguma coisa, que é uma batalha espiritual só. E na verdade às vezes começa por algo prático. É um vício que tem me dominado e me impedido de crescer. Então eu te convido a fazer essa autoanálise. O que você precisa deixar? Aí você pode dizer para mim assim, Josi, mas eu já sei o que eu preciso deixar. Não é de hoje que eu sei, né? É muito fácil a gente que está de fora olhar para a vida do outro e apontar, fulano precisa tratar isso. O problema às vezes é a gente olhar para a gente mesmo e tratar. Porque tem muitas pessoas que sabem de fato aquilo que elas precisam deixar e elas não têm conseguido deixar. Na verdade não deixam porque não querem, porque às vezes não têm conseguido. E às vezes tem achado, gente, eu tenho tentado tanto, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho chorado, né, eu tenho orado, mas na verdade às vezes está faltando alguns passos que parecem tão óbvios, tão simples, que às vezes a gente não tem feito, a gente não tem observado. E aí começa aquelas coisas que vocês vão me ouvir falar aqui 200 vezes
por minuto, talvez não tanto, mas vão me ouvir falar muito, que é a busca, né? A busca pela presença do Senhor. Quanto mais de Deus existe em nós, menos de nós mesmos vai existir, certo? Quanto mais do Espírito eu coloco, menos da minha carne vai existir. E o Espírito está pronto, o problema é que a carne, ela é fraca, depende do ponto de vista. Ela é fraca no sentido de que ela cai muito fácil, porque ela está inclinada para o pecado. O problema é que numa luta, se o seu espírito não estiver fortalecido, a carne muitas vezes acaba ganhando. Aí nesse sentido ela é forte, porque ela vai te induzir, te dar muito mais força para fazer aquilo que você até no fundo sabe que não devia, né, mas quer, do que às vezes o espírito, porque o espírito não está sendo alimentado. Então a gente precisa começar a alimentar mais o espírito. É passar mais tempo com Deus, é ler e meditar nas escrituras, né? Então, dedique-se na leitura da palavra. Comece esse ano tendo a leitura da palavra, o estudo, a meditação da palavra como uma prioridade, porque é um livro milenar que tem dado certo, né? Tem uma frase que diz: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. É verdade. E parece que quanto mais o tempo passa, mais atual ela fica pelas profecias que têm se cumprido. Então eu te convido a meditar na Bíblia, a tirar todos os dias um tempo para falar com o Senhor, para pedir orientação, para pedir direção, para pedir força, sabedoria, para agradecer, para orar pelas pessoas, pelas outras pessoas às vezes que você nem conhece, mas que você ouviu que precisava de uma oração, porque tudo isso é fortalecimento espiritual. A gente pode não perceber, mas quando nós oramos por outras pessoas, o Senhor também se volta para nós, né? Porque é mandamento. Paulo fala, né, que nós temos que orar, ficar em intercessão por todos os santos, uns pelos outros. Não é o santo, né, que foi canonizado, beatificado ali na Igreja Católica. O santo é aquele que foi separado, né, aquele que vive na contramão do mundo, aquele que vive debaixo da obediência do Senhor. Então você vai orar por pessoas que às vezes você não conhece, ONGs, missões, né? Pelo seu país. Isso tudo é fortalecimento espiritual. Então se dedique na leitura da palavra, no tempo com o Senhor, porque quem vai te ajudar a vencer, a derrotar os seus gigantes, é o próprio Deus. Então a gente pode sim, às vezes tem gente que vai fazer um acompanhamento com uma terapia, às vezes tem gente que vai ali ouvir conselhos muito bons, que tem pessoas boas, sim, que dão bons conselhos na internet, sim, que ensinam sobre finanças, sobre saúde, sobre cuidado com a casa, e às vezes esses cuidados exatamente são as coisas que você tem precisado. Então, ok, estou precisando aprender a cuidar do meu dinheiro. Vou ouvir pessoas que trabalham com isso, coaching financeiro, né? Pessoas que sabem investir, que vão me dar dicas para eu guardar meu dinheiro, para eu investir meu dinheiro. Eu preciso aprender a cuidar melhor da minha saúde, do meu corpo, da minha casa. Ok, né? Às vezes é uma questão, eu preciso começar a malhar, eu preciso tudo isso, mas eu preciso colocar o ensinamento do Senhor na minha vida. E eu preciso colocar o Senhor à frente de tudo, porque é Ele que vai me libertar. Então, frisa aí, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não são vocês que vão se libertar. É o Filho. Mas o Filho vai libertar aquele que anda em obediência à sua palavra. Porque é como se você fosse, por exemplo, a um nutricionista. Você quer emagrecer e ele te dá uma lista do que você precisa fazer. Aí dali 15 dias, um mês, você volta. Você engordou, não emagreceu nada e engordou mais. Por quê? Você está fazendo o que eu pedi? Não. Eu não consigo, acho que não precisa. O que esse nutricionista vai fazer? Vai chegar uma hora que ele fala: meu filho, então não vou te atender, porque você não quer fazer o que eu estou mandando. Você não vai ficar emagrecer só por mente, pela força do pensamento. Você precisa fazer a sua parte. E o Senhor já fez por nós aquilo que a gente não podia, mas existe a nossa parte. E essa Ele quer que a gente faça. E aí, para eu encerrar essa passagem com vocês, eu gostaria de deixar aqui uma leitura que está no livro de Deuteronômio, capítulo 9, os versículos 1 ao 3, que diz assim: Então Moisés comunicou ao povo: Ouve, ó Israel,
hoje estás atravessando o Jordão, para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu. Cidades grandes cercadas com muros que vão até o céu. Tu conheces e tens ouvido a fama dos Enaquins, um povo muito alto e forte, filho dos gigantes, sobre os quais se diz: quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? Contudo, comprovarás no dia de hoje que Yahvé teu Deus vai atravessar a tua frente. Essa versão é a versão King James. Como um fogo devorador. É precisamente ele quem os aniquilará e é ele quem os submeterá a ti, ó Israel. Portanto, tu os expulsarás e rapidamente os farás perecer, de acordo com as instruções do Senhor. Então aqui, a palavra do Senhor está dizendo, né? Moisés dá aquele alerta, vocês vão chegar agora, a gente está chegando ali naquela tão sonhada terra prometida, vamos ter cidades super fortificadas à frente, povos extremamente poderosos, Enaquins, descendentes dos gigantes, povo muito forte, guerreiro. Vocês podem olhar e falar, são grandes demais para nós, são fortes demais para nós. Nós somos um povo que estava no deserto, não era um povo forjado para a luta, a gente não tem capacidade, mas quem vai fazer é o Senhor. Então vocês vão ganhar, vocês vão se livrar deles, vocês vão vencer através das instruções do Senhor. Lá naquela situação, o Senhor dava exatamente a instrução, passo a passo ali, falava para Moisés, né? Depois a gente vai ver ele falando para Josué, enfim. Hoje, quais são as instruções do Senhor? As instruções que nós temos hoje é a própria Bíblia, é a própria palavra do Senhor. Então, eu te convido mais uma vez, hoje já convidou 30 vezes, está convidado? Está. Depois não diga que eu não convidei. Faça essa reflexão, essa autoanálise. Isso serve para mim também, tá? Estou fazendo, vou fazer novamente. O que eu preciso deixar? O que tem me atrasado? E aí, uma vez que eu descobri as coisas que eu preciso vencer, eu vou colocar diante do Senhor. Vou pedir ao Senhor direção, vou pedir ao Senhor força e vou fazer todo o possível, né? À medida daquilo que o Senhor vai me capacitando para que eu possa vencer. Mas, na verdade, vencer seguindo as instruções do Senhor, nosso Deus. Então, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos capacitar e que o ano de 2026 seja um ano onde nós, né, onde você que se decidiu por se libertar, por ser liberto pelo Filho, venha vencer, venha conquistar coisas ali que às vezes você sonhou, mas achava que não era possível para você. Não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do seu Deus. Então a gente precisa entender que assim como o Senhor foi com o povo antes no deserto, que Ele fez muitos milagres, sinais e maravilhas, Ele faz hoje. Mas nós precisamos ter a posição, né, de servos, de filhos obedientes, que estão ali sujeitos à vontade do Senhor. O Senhor pode nos libertar, independente de qual seja o nosso problema. Entenda, quando o Senhor te libertar, não vai ser para parar em você, mas para que aquilo que Ele fez e vai fazer na sua vida alcance outras pessoas ao seu redor. Nós não devemos ser um poço, devemos ser um rio que flui, né? A água parada apodrece. A gente precisa fluir. Que as bênçãos que o Senhor vai trazer sobre nós, a libertação que Ele vai fazer sobre nós, ela possa fluir e alcançar outras pessoas. Às vezes vai facilitar, vai mudar o nosso relacionamento. Às vezes vai mudar o ambiente na nossa casa. Às vezes, mudando a minha vida financeira, vai mudar a vida financeira dos meus, das pessoas que convivem comigo, das pessoas ao meu redor. Às vezes, tirando, me libertando de certos vícios, né? Vai melhorar a minha vida, a minha saúde e das pessoas que convivem conosco. Então, quando o Senhor libertar você, Ele vai usar tudo isso para a glória do nome dEle, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, eu deixo aqui essa reflexão, que o Senhor te abençoe, que o ano de 2026 venha ali com muita bênção, saúde, prosperidade, e que o Senhor possa nos libertar. Não se culpe se você se sentir, entender, eu estou indo, não estou conseguindo avançar. A palavra do Senhor também vai dizer que a vereda do cristão é de glória em glória até ser dia perfeito, é devagar.
né? Um dia a gente dá 2 passos, às vezes quando a gente vê, a gente deu 1 para trás, né? Aí a gente vai 2 para frente, aí volta 1. Mas o que a gente não pode fazer é desistir, porque a palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. É devagar e sempre, né, seguindo para o alvo que é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso alvo. E se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê ali tudo o que você precisa para vencer, né? E se libertar, conquistar e prosperar para a glória do nome dele. Então, deixa aqui essa mensagem. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.